Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Acordo quando o sol ainda não decidiu aparecer de verdade. Aquela claridade fraca que anuncia o dia, mas não traz calor. Só promessa. Eu já não acredito muito em promessas. A fazenda fica a 42 quilômetros da cidade. Sei porque medi no velocímetro da caminhonete, naquela época em que ainda fazia questão de ir lá toda semana. Hoje, vou uma vez por mês. Às vezes, nem isso. O que preciso vem da terra, do galinheiro, da cisterna. O que não preciso fica lá longe, naquele formigueiro de gente apressada que esqueceu como é olhar para o céu sem pressa. Minha rotina não mudou nos últimos 7 anos. Acordo, preparo café preto forte demais, saio para o curral. As vacas me olham com aquela paciência bovina, como se soubessem que sou apenas mais um bicho solitário, cumprindo seu destino. Tiro o leite, levo para o queijo. Volto para casa quando o sol já está alto e cruel. Aqui no sertão de Goiás, entre Porangatu e a divisa com o Tocantins, o calor não perdoa. A terra racha, o vento traz poeira vermelha que gruda na pele, nos olhos, na alma. Tem dias que o silêncio é tão grande que eu ouço meu próprio coração batendo devagar demais. Tem dias que converso sozinho só para ter certeza que ainda tenho voz. Perdi minha mulher há 7 anos. Câncer. Rápido demais. Quando descobrimos, já não tinha mais o que fazer. Ela segurou minha mão até o fim, ali na Santa Casa de Goiânia, e me pediu para não ficar sozinho. Eu prometi. Menti. Voltei para a fazenda e tranquei tudo que era dela num quarto. Roupas, perfume, os brincos de ouro que ela usava nas festas. Tranquei e nunca mais abri. Tem cheiro de naftalina e passado naquela porta. Eu passo por ela todo dia e finjo que não existe. Os vizinhos tentaram me visitar no começo. Traziam marmita, rosário, palavra de conforto. Eu agradecia na porta e não deixava entrar. Depois de um tempo pararam de vir. Entenderam que eu tinha escolhido o isolamento. Ou talvez só desistiram de mim. A fazenda tem 230 alqueires. Herdei do meu pai, que herdou do pai dele. Terra boa, mas ingrata. Exige sangue, suor e silêncio. Eu dou os 3. Planto soja, milho, mandioca. Crio gado de corte. Vendo o suficiente para sobreviver e guardo o resto no banco sem saber bem para quê. Não tenho filhos, não tenho herdeiros. Quando eu morrer, essa terra vai virar disputa de parente distante que nunca pôs o pé aqui. Tenho uma varanda na frente da casa. Madeira velha, tábuas rangendo. De noite eu sento lá com uma garrafa de cachaça e fico olhando nada. O céu aqui é diferente. Estrelas demais, silêncio demais, solidão demais. Às vezes ouço as cigarras cantando até doer o ouvido. Às vezes ouço só o vazio. Penso muito no que minha mulher diria se me visse agora. Barbudo, magro, fedendo a diesel e solidão. Ela era vaidosa. Gostava de me ver arrumado, de camisa limpa, cabelo penteado. Dizia que eu era bonito quando sorria. Eu sorria para ela. Hoje não sorrio para ninguém. A casa é grande demais para um homem só. 3 quartos, sala, cozinha, despensa, tudo vazio, tudo silencioso. Eu durmo no quarto menor, o que tem vista para o curral. Acordo com o mugido das vacas. É o único som que me lembra que ainda estou vivo. Tem um cachorro aqui. Vira-lata caramelo que apareceu um dia e não foi embora. Dei o nome de Trovão porque ele tem medo de chuva. Quando tempestade se arma, ele se enfia debaixo da cama e fica lá tremendo. Eu deixo. Entendo ele. Também tenho meus medos. O poço da fazenda é fundo, 20 metros. Água limpa, gelada. Meu avô cavou na mão, com picareta e fé. Dizia que água é vida. Eu bebo daquela água todo dia e me pergunto se vida é só isso. Acordar, trabalhar, comer, dormir, repetir até morrer. Tem um pé de manga perto do curral. Velho, retorcido, mas ainda dá fruto.
Minha mulher adorava manga. Comia com sal e pimenta, rindo quando o suco escorria pelo queixo. Eu não como mais manga. Deixo apodrecer no chão. Os passarinhos agradecem. Às vezes, no meio da tarde, quando o calor aperta demais, eu paro o que estou fazendo e fico parado. Só parado, olhando o horizonte, tentando lembrar quando foi que a vida virou só isso: terra, gado, solidão. Tento lembrar quando foi que eu deixei de ser gente e virei só função. Tem uma foto da gente na parede da sala, dia do casamento, ela de branco, sorrindo, eu de terno preto, desajeitado, feliz. Olho aquela foto todo dia e não reconheço aquele homem. Ele morreu junto com ela. O que sobrou sou eu, um fantasma cuidando de uma fazenda que não precisa mais de mim. À noite, quando deito, o silêncio pesa. Não é ausência de som, é presença de vazio. Eu fecho os olhos e vejo ela, sempre ela, sorrindo, chamando meu nome, pedindo para eu não ficar sozinho. Eu abro os olhos e está tudo escuro. Só eu, o rangido da cama, o latido distante do trovão. Amanhã vai ser igual a hoje, e depois de amanhã também. Essa é minha vida, essa é minha cruz. Eu carrego ela sem reclamar, porque reclamar para quem? Deus não ouve fazendeiro solitário, e gente não vem até aqui. Ou pelo menos era o que eu pensava, até aquela quinta-feira de março, quando decidi ir à cidade e vi algo que mexeu com tudo que eu tinha enterrado no peito. Mas isso é história para o próximo dia. Por hoje, é só eu, a noite, o silêncio. Sempre o silêncio. Aquela quinta-feira amanheceu diferente. Não sei explicar direito. O ar estava mais pesado, o céu mais baixo. As cigarras cantavam num tom estranho, quase aflito. Trovão não quis comer a ração. Ficou me olhando com aqueles olhos de cachorro que sabe de coisas que a gente não sabe. Precisava ir à cidade. Acabou o sal grosso, o açúcar, o óleo diesel para o trator. Tinha também que buscar remédio na farmácia, aquele para o coração que o médico insiste que eu tome. Eu tomo quando lembro, não lembro muito. Tomei banho frio, vesti a camisa menos suja, calcei a bota. A caminhonete estava empoeirada, cheiro de terra e tempo dentro da cabine. Liguei o motor. Ele roncou, tossiu, pegou. Saí da fazenda às 7 da manhã, quando o sol já começava a morder. A estrada de terra é longa, 42 quilômetros de poeira, buraco, solidão. Não tem nada no meio do caminho, só cerca, capim seco, gado magro pastando na beira. De vez em quando passa um caminhão carregado de madeira ou soja. A gente acena, é o que fazemos por aqui, acenar para estranhos e chamar de civilidade. Levei quase 1 hora para chegar. A cidade não é grande. 15 mil habitantes, talvez menos. Rua de paralelepípedo no centro, asfalto quebrado nos bairros, tem uma praça com coreto velho, uma igreja matriz com sino rachado, 3 bares, 2 mercados, uma farmácia. É o suficiente. É o mundo de quem nasceu aqui. Estacionei perto do mercado central. Desci da caminhonete. O calor bateu no rosto como tapa. Meio-dia se aproximando. O sol a pino, sem piedade. Entrei no mercado. Ar-condicionado quebrado. Ventilador de teto girando devagar. Cheiro de carne. Verdura murchando. Sabão em pó. Peguei o sal grosso, o açúcar, o óleo, o biscoito. Fui no caixa. A moça me conhece, filha do dono. Sempre simpática demais. Tudo bem, seu Augusto? Tudo. Faz tempo que não vem. É. Ela sorriu sem graça. Desistiu de conversa. Passei o cartão, peguei as sacolas, saí. A rua estava cheia. Gente indo e vindo. Moto acelerando. Carro buzinando. Todo mundo apressado. Todo mundo com destino. Eu ali parado, segurando sacola de mercado, sem destino nenhum. Foi quando vi, do outro lado da rua, perto da padaria, uma jovem. Ela não devia ter mais que 18, 19 anos. Magra demais. Rosto encovado, olhos fundos, pele escura queimada de sol e miséria. Usava roupa velha, poída, grande demais para o corpo franzino. Os pés descalços, sujos, rachados.
cabelo preso num coque desajeitado, mechas caindo no rosto. Ela estava parada na porta da padaria. Não entrava, não saía. Só ficava ali, olhando para dentro com uma expressão que me cortou o peito. Fome. Era fome. Vi quando ela deu um passo para frente. Hesitou. Voltou. Outro passo. Hesitou de novo. As mãos tremiam, o corpo inteiro tremia. Ela olhou para um lado, para o outro. Ninguém prestava atenção. A cidade seguia, acelerada, indiferente. Ela respirou fundo. Entrou. Eu não sei porquê, mas atravessei a rua. Deixei as sacolas na caminhonete e atravessei. Algo me puxava, algo que eu não entendia. Entrei na padaria atrás dela. O cheiro de pão quente invadiu minhas narinas. Cheiro bom, cheiro de vida. Mas para ela devia ser tortura. Ela estava parada perto do balcão. O padeiro, seu Zeca, homem gordo de avental branco manchado, olhava para ela com cara de poucos amigos. Que foi, menina? Ela não respondeu. Olhava os pães enfileirados. Francês, sovado, de queijo, de coco, tantos pães. Ela olhava como quem olha para o céu e vê impossível. Fala logo ou sai. Tá ocupando espaço. A voz dele era grossa, impaciente. Ela se encolheu. Eu queria... A voz saiu fina, quebrada. Queria o quê? Um pão. Tem dinheiro? Silêncio. Tem ou não tem? Ela baixou a cabeça. Negou devagar. Então sai daqui. Isso aqui não é casa de caridade. Vi quando ela engoliu seco. Vi quando os olhos encheram d'água. Vi quando ela deu um passo para trás, pronta para sair. Pronta para voltar para a rua, para a fome, para o abandono. Não pensei. Falei. Eu pago. O padeiro me olhou. Ela me olhou. Todo mundo que estava na padaria me olhou. Pago o pão dela. Seu Zeca franziu a testa. Conhece essa menina, Augusto? Não. Então por que vai pagar? Boa pergunta. Não tinha resposta. Só vou. Ele bufou. Pegou um pão francês. Jogou dentro de um saco de papel. Estendeu para ela. Ela não se mexeu. Continuava olhando para mim com aqueles olhos enormes, assustados, desconfiados. Pega logo, menina. Ela esticou a mão devagar, tremendo. Pegou o saco, apertou contra o peito como se fosse ouro. Quanto é? Perguntei. 2,50. Tirei uma nota de 5 do bolso. Dei para ele. Ele pegou resmungando. Quero troco? Não, virei para sair. Ela me seguiu, saímos juntos da padaria. O sol caía forte lá fora. Ela piscou, zonza de claridade. Parei na calçada. Ela parou também. Ficamos ali, um de frente para o outro. Eu não sabia o que dizer. Ela também não. Obrigada. A voz era um sussurro. Quase não ouvi. De nada. Ela apertou mais o saco contra o peito. Olhou para baixo. Há quanto tempo não come? Perguntei. Ela demorou para responder. 2 dias. 2 dias. Cristo. E antes disso? Como quando consigo. Mora onde? Ela apontou vagamente para o fim da rua. Para nenhum lugar. Por ali. Mentira. Vi na cara dela. Não morava em lugar nenhum. Morava na rua. Dormia onde dava. Comia quando dava. Vivia como bicho. Como coisa. Como nada. Qual seu nome? Ela me olhou nos olhos pela primeira vez. Olhos castanhos, bonitos apesar da miséria. Olhos velhos demais para rosto tão jovem. Laura. Eu sou Augusto. Ela assentiu. Não disse mais nada. Começou a andar. Espera. Ela parou. Não virou. Ficou de costas. Você tem família? Não. Alguém que cuida de você? Não. Tem onde dormir hoje? Silêncio. Laura, tem onde dormir? Sempre tem algum lugar. Ela mentiu de novo. Vi nos ombros caídos, no jeito que mordia o lábio. O que aconteceu depois eu não sei explicar direito. Talvez foi a lembrança da minha mulher pedindo para eu não ficar sozinho. Talvez foi a cara dela segurando aquele pão como se fosse a última coisa boa do mundo. Talvez foi só cansaço de viver isolado, de ser pedra, de não sentir nada fazia tanto tempo. Falei sem pensar. Vem comigo. Ela virou rápido, assustada.
Como? Pra fazenda. Vem comigo. Você come direito, dorme num lugar seguro, pelo menos por hoje. Ela recuou, desconfiança estampada no rosto. Por quê? Porque ninguém devia passar fome. O senhor não me conhece. Você também não me conhece. Mas está com fome, sem lugar para ficar, e eu tenho comida e casa grande demais. Não é caridade. É bom senso. Ela ficou me olhando, medindo, calculando, tentando decidir se eu era ameaça ou salvação. Não precisa ficar se não quiser, continuei. Come, descansa, amanhã te trago de volta. Sem compromisso, sem dívida. Ela olhou para o pão na mão, olhou para a rua, gente passando. Ninguém olhando. Cidade acelerada, indiferente, cruel. Olhou para mim de novo. Jura que não vai me machucar? A pergunta me partiu. Que vida era aquela que precisava jurar coisa tão básica? Juro. Ela respirou fundo. Balançou a cabeça devagar. Tá bom. Caminhamos até a caminhonete. Ela subiu do lado do carona, desajeitada, como se nunca tivesse entrado num carro. Fechei a porta, dei a volta, sentei no banco do motorista, liguei o motor. A cidade continuava acelerada ao nosso redor. Gente comprando, vendendo, vivendo. Ninguém viu aquela jovem desnutrida tentando conseguir um pedaço de pão. Ninguém se importou, mas eu vi. E algo em mim, que estava morto fazia 7 anos, começou a despertar. Saímos da cidade em silêncio. Ela segurava o pão no colo e olhava pela janela quieta. Eu dirigia, pensando no que diabos tinha acabado de fazer. 42 quilômetros pela frente. 42 quilômetros para descobrir se aquilo era erro ou destino. Os primeiros 15 quilômetros foram os mais silenciosos da minha vida. E olha que eu sou homem acostumado com silêncio. Mas aquele era diferente, pesado, cheio de perguntas não feitas e respostas não dadas. Laura mantinha o corpo encolhido contra a porta, o mais longe possível de mim. As mãos ainda apertavam o saco de papel com o pão. Ela não tinha comido, só segurava, como se tivesse medo que eu mudasse de ideia e arrancasse de volta. O sol entrava pela janela e iluminava o rosto dela. Eu podia ver melhor agora. As marcas, as cicatrizes, uma pequena na testa, outra no queixo, os lábios rachados, a pele ressecada. Desnutrição não era coisa recente. Aquilo vinha de longe, de meses, talvez anos. Pode comer, falei, quebrando o silêncio. Ela me olhou de soslaio, desconfiada. Não precisa guardar, não. Come. Ela hesitou. Abriu devagar o saco de papel. O cheiro de pão invadiu a cabine. Vi quando ela fechou os olhos, respirando fundo, apreciando, sofrendo, desejando. Pegou o pão, partiu um pedaço pequeno, levou à boca, mastigou devagar como se fosse sagrado. Engoliu. Fechou os olhos de novo. Bom? Perguntei. Ela assentiu. Lágrima desceu pelo rosto. Ela limpou rápido com as costas da mão, envergonhada. Desculpa. Pelo quê? Por chorar. É idiota chorar por causa de pão. Não é não. Ela comeu mais um pedaço. E outro. Devagar. Controlado. Como quem sabe que tem que fazer durar. Como quem conhece fome de verdade. Quando foi a última vez que comeu pão? Perguntei. Ela pensou. Faz tempo. Meses, acho. Meses. Cristo amado. E o que você comia? Resto. O que conseguia? Às vezes nada. A voz dela era baixa, sem autopiedade. Só constatação. Como se fome fosse normal. Como se viver assim fosse destino aceito. Como você chegou nessa situação? Ela parou de comer. Guardou o resto do pão no saco. Olhou pela janela. A paisagem seca passava. Capim amarelado. Cerca velha. Céu grande demais. É longa essa história. Temos 42 quilômetros. Ela sorriu sem alegria. Tristeza nos olhos. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. Infecção. Não teve dinheiro para o médico. Meu pai bebia. Batia. Quando ela morreu, piorou. Eu aguentei até os 15.
Depois fugi. Fugiu para onde? Para qualquer lugar. Primeiro dormi na casa de uma conhecida da minha mãe, mas o marido dela ficava me olhando de um jeito. Saí de lá. Depois fiquei com uma tia. Ela me botou para trabalhar na casa dela sem pagar. Limpava, cozinhava, lavava roupa, de graça. Porque era família, ela dizia. Família que não alimenta direito. Família que bate quando erra. Saí de lá também. A voz dela estava firme, sem tremer. Mas eu sentia a dor embaixo, compactada, engolida, guardada no peito. Depois disso, depois andei. Passei por 3 cidades. Dormia onde dava, comia quando dava, trabalhava quando conseguia. Faxina, lavar prato, qualquer coisa. Mas sem documento, sem endereço fixo, ninguém quer. Vira invisível, vira nada. Tem documento? Tinha. Perdi quando roubaram minha mochila, faz 6 meses. E não tentou tirar outro? Ela riu. Amargo. Tentar? Tentei, mas precisa de comprovante de residência. Precisa de não sei quantas coisas. Precisa ser gente, e eu não sou mais gente faz tempo. A última frase me acertou no estômago. Ela falou com tanta convicção, como se fosse verdade, como se realmente acreditasse que tinha deixado de ser humana. Você é gente, falei baixo. Ela me olhou, olhos molhados. Não parece. Ficamos em silêncio de novo. Ela voltou a olhar pela janela. Eu apertei o volante. Raiva subindo. Raiva de quem? Do pai dela, da tia, da cidade que não viu ela pedindo pão? De mim mesmo que passei 7 anos isolado, ignorando o mundo? Vai me devolver amanhã? Ela perguntou de repente. Se você quiser. E se eu não quiser? Olhei para ela. Ela me olhava de volta. Medo e esperança misturados. Se não quiser, fica. Fazendo o quê? O que conseguir? O que quiser. Não precisa fazer nada. Só ficar. Ninguém deixa alguém ficar de graça. Eu deixo. Por quê? Boa pergunta. De novo. Por que eu estava fazendo aquilo? Por que tinha parado para olhar? Por que tinha pagado o pão? Por que tinha oferecido minha casa? Porque casa vazia dói mais que casa cheia, respondi. E porque solidão não é virtude, é castigo. Ela ficou quieta, processando. Então falou, quase num sussurro. Eu não sei fazer muita coisa, mas posso aprender. Não precisa. Quero ajudar. Se ficar, quero ajudar. Não aguento mais ser peso. Não aguento mais ser nada. Olhei para ela. Pro rosto magro, pros olhos decididos. Ela tinha 18 anos e olhos de quem viveu 40. Olhos de quem sobreviveu. De quem não desistiu mesmo quando tudo mandava desistir. Tudo bem, concordei. Se ficar, a gente vê o que você quer fazer. Ela assentiu. Relaxou um pouco. Encostou a cabeça no vidro. Fechou os olhos. Cansaço ou alívio? Talvez os dois. Continuei dirigindo. A estrada de terra chacoalhava a caminhonete. Poeira vermelha subia por trás. O sol começava a descer, menos cruel agora. Sombras compridas se esticavam pelo chão. Faltavam 20 quilômetros. Comecei a reconhecer o território. A cerca do Zé Augusto. A porteira quebrada da fazenda abandonada dos Oliveira. O pé de pequi torto na curva. Quase chegando, avisei. Ela abriu os olhos. Olhou em volta. A paisagem era árida, mas tinha beleza. O tipo de beleza que só quem nasceu no sertão entende. Céu enorme, terra vermelha, silêncio que acalma. É longe, ela comentou. É. Gosta de ficar longe? Gostava. Não sei mais. Ela não perguntou o que eu quis dizer. Talvez soubesse. Entramos na estrada da fazenda. 1000 metros de terra batida até a casa. Trovão veio correndo ao nosso encontro, latindo. Quando parei, ele pulava na porta, animado. Não recebia visita fazia tanto tempo. Você tem cachorro, Laura disse sorrindo pela primeira vez. Sorriso tímido, mas real. Tenho. Chama Trovão. Por quê? Porque tem medo de tempestade. Ela riu. Riso baixo, curto, mas era riso. Som bom de ouvir.
Descemos da caminhonete, Trovão veio cheirar ela, desconfiado no começo, depois abanando o rabo. Ela se abaixou, fez carinho, ele lambeu a mão dela, aceitação canina. Ele gostou de você, falei. Cachorro sempre gosta de todo mundo. Não desce, ele late para estranho. Você, ele aceitou. Ela continuou fazendo carinho, concentrada. Trovão se deitou de barriga para cima, pedindo mais. Ela riu de novo. Olhei para casa. Velha, mas firme. Paredes de tijolo, telhado de barro, varanda de madeira, tudo precisando de reforma, mas era lar. Tinha sido meu lar, talvez pudesse ser dela também, por um tempo ou para sempre. Sei lá. Vem, chamei. Vou te mostrar onde vai ficar. Ela levantou, seguiu atrás de mim. Trovão junto. Subi os 3 degraus da varanda. Abri a porta. Cheiro de casa fechada. Poeira. Tempo. Entramos. A sala estava escura. Abri as janelas. Luz entrou. Iluminou os móveis velhos, o sofá gasto, a foto do casamento na parede. Laura parou na frente da foto. Olhou. Sua esposa? Era. Era bonita. Era. Morreu? Há 7 anos. Sinto muito. Eu também. Ficamos ali, os dois olhando aquela foto. 2 solitários. 2 histórias de perda. 2 pessoas tentando sobreviver ao peso de viver. O quarto fica por aqui. Falei, mudando de assunto. Andei até o corredor. Ela me seguiu. Tinha 3 portas. Abri a do meio. Quarto pequeno. Cama de solteiro, guarda-roupa velho, janela com vista para o curral. Não é muito, mas tem cama limpa e o quarto pega vento à noite. Ela entrou devagar. Tocou a cama com a ponta dos dedos, como se não acreditasse. Tem banheiro? No fim do corredor. Água é meio fria, mas limpa. Toalha tem no armário. Ela assentiu, ainda tocando a cama. Augusto? Sim? Obrigada. A voz embargou. Ela não olhou para mim. Continuou de costas, olhando a cama como se fosse tesouro. De nada, menina. Saí do quarto. Deixei ela sozinha. Fui para a cozinha. Precisava fazer comida, comida de verdade. Ela ia comer direito pelo menos uma vez. Esquentei o fogão a lenha, botei arroz para cozinhar, feijão que tinha sobrado de ontem, fritei ovo, esquentei a carne seca. Café novo na chaleira, fiz tudo o que sabia fazer. Meia hora depois, Laura apareceu na porta da cozinha. Tinha lavado o rosto, molhado o cabelo. Parecia mais nova assim, mais frágil, mais humana. Senta, indiquei a mesa. Ela sentou. Coloquei o prato na frente dela. Arroz, feijão, ovo, carne, prato simples de trabalhador rural. Para ela era banquete. Come à vontade, ela comeu. Devagar de novo, mastigando direito, saboreando, lágrimas caindo no prato. Ela não limpava mais, deixava cair. Eu comi também, em silêncio, respeitando a emoção dela, respeitando aquele momento. Quando terminou, ela me olhou, olhos vermelhos de choro. Posso perguntar uma coisa? Pode. Por que está fazendo isso? Larguei o garfo, olhei para ela. Para aquela menina quebrada que o mundo tinha esquecido, para aquela sobrevivente que ainda tinha esperança escondida no peito. Porque tem gente que a vida esqueceu, respondi. E eu passei 7 anos me deixando ser esquecido também. Talvez a gente precise um do outro para lembrar que ainda está vivo. Ela baixou o olhar, assentiu, entendeu sem precisar de mais palavras. Naquela noite, depois que ela se recolheu para o quarto, sentei na varanda. Trovão deitou ao meu lado. O céu estava cheio de estrelas, cigarras cantavam. Vento morno balançava o capim. Pela primeira vez em 7 anos, a solidão não doeu tanto. Tinha alguém na casa, tinha respiração que não era minha, tinha presença, tinha vida. Não sabia o que ia acontecer, não sabia se aquilo ia dar certo. Mas sabia que algo tinha mudado. Pequeno, frágil, mas tinha. E por enquanto, bastava. Os primeiros 3 dias foram estranhos. Bom, mas estranho. A casa tinha som de novo. Passos, porta abrindo.
água correndo. Vida. Laura acordava cedo, mais cedo que eu às vezes. Eu a encontrava na cozinha quieta, esperando. Não mexia em nada sem perguntar, não tocava em nada sem permissão. Medo ainda. Medo de fazer errado. Medo de ser mandada embora. Pode fazer café se quiser, falei na segunda manhã. Tem certeza? Tenho. Ela fez. Café forte, do jeito que eu gostava. Cheiro bom tomando conta da casa. Cheiro que eu não sentia fazia tanto tempo. Tomamos café juntos. Pão com manteiga. Queijo que eu mesmo fazia. Ela comia devagar ainda, mas comia mais. O corpo pedindo, recuperando. O que vai fazer hoje? Ela perguntou. Consertar a cerca do pasto sul. Está arrebentada em 3 pontos. Posso ajudar? Olhei para ela. Magra demais ainda. Fraca demais ainda. É trabalho pesado. Eu aguento. Laura, por favor, não aguento ficar parada. Não aguento ficar só, existindo. Preciso fazer alguma coisa. Entendi. Conhecia aquela sensação. Inutilidade que corrói. Então concordei. Tudo bem, mas no seu ritmo. Para quando cansar. Ela sorriu. Pequeno, genuíno. Fomos pro pasto depois do café. Sol já quente, céu limpo demais. Ia ser dia de calor brabo. Levei arame, alicate, estacas. Ela carregou o martelo e os pregos. Trovão veio junto, correndo na frente. A cerca estava mesmo arrebentada. Gado tinha forçado, arame retorcido, estaca quebrada. Comecei a trabalhar. Ela ficou do lado, observando. Depois começou a ajudar. Segurava a estaca enquanto eu martelava. Esticava o arame enquanto eu prendia. Trabalhamos em silêncio, só o som do martelo batendo. Vento nos capim, cigarra cantando, suor descendo. 2 horas depois estava pronto. Ela estava vermelha de sol, suada, cansada, mas sorrindo. Conseguimos, ela disse. Conseguimos. Sentamos debaixo de uma árvore, sombra abençoada. Bebi água do cantil. Passei para ela. Ela bebeu. Água escorreu pelo queixo. Ela limpou com as costas da mão. Gostei, ela falou. De quê? De trabalhar. De fazer alguma coisa. De ser útil. Você sempre foi útil, só ninguém viu. Ela me olhou, olhos brilhando. Você vê. Vejo. Ficamos ali um tempo. Vento bom. Momento bom. Paz que eu não conhecia fazia anos, mas a paz durou pouco. No caminho de volta ela tropeçou, caiu de joelhos, gemido baixo de dor. Laura! Corri até ela, ajudei a levantar. Ela segurava o joelho, sangue escorrendo. Não foi nada, ela disse. Está sangrando. Já tive pior, mas a voz tremeu. Dor, cansaço acumulado. Corpo ainda fraco demais. Segurei ela pelo braço, caminhamos devagar até a casa. Sentei ela na varanda, busquei água, pano limpo, álcool. Vai arder, avisei. Tudo bem. Limpei o ferimento. Ela mordeu o lábio. Não reclamou. Acostumada com dor, acostumada a aguentar sozinha. Enfaixei, bem enfaixado, firme. Pronto. Amanhã você descansa. Não precisa? Precisa sim. Seu corpo ainda está se recuperando. Não pode forçar. Ela baixou a cabeça, frustrada, brava consigo mesma. Eu só queria não ser fraca. Você não é fraca. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Ela me olhou, surpresa. Como pode dizer isso? Você mal me conhece. Conheço o suficiente. Você sobreviveu quando ninguém te ajudou. Você não desistiu quando era mais fácil desistir. Isso não é fraqueza, isso é força bruta. Ela ficou quieta, engolindo as palavras, tentando acreditar. Naquela noite, depois do jantar, ela foi para o quarto mais cedo. Disse que estava cansada. Eu fiquei na varanda, fumando. Cigarro velho que eu guardava para noites difíceis. Trovão latiu. Olhei, nada, só escuridão. Ele latiu de novo, mais insistente. Que foi, bicho? Ele correu até a porteira, parou, rosnando. Levantei, coração acelerado. Peguei a lanterna, andei até lá. Nada. Só a estrada vazia, só o vento, só a noite.
mas Trovão não parava de rosnar, olhando fixo para a direção da estrada, pelo instinto. Cachorro não mente. Voltei para casa, tranquei a porta, coisa que eu nunca fazia, mas tranquei. Dormi mal aquela noite. Acordei várias vezes, achando que ouvia barulho, passos, vozes, mas não tinha nada, só paranoia. Ou não. Na manhã seguinte, Laura estava pálida, sentada na mesa da cozinha, olhando o café sem beber. Dormiu mal? Perguntei. Ela demorou para responder. Tive pesadelo. Quer contar? Era sobre antes, sobre a rua, sobre os lugares que passei. Sentei na frente dela. Estava segura lá? Ela riu sem graça. Ninguém está seguro na rua. Alguém te machucou? Silêncio longo, pesado. Então ela falou voz baixa. Tentaram várias vezes. Homens, sempre homens. Achando que menina sozinha é presa fácil. Eu corria, sempre fugi. Mas teve vezes que quase não consegui. O sangue ferveu nas minhas veias. Raiva impotente de quem não estava lá para impedir. Aqui você está segura, falei firme. Ninguém encosta a mão em você aqui. Ela me olhou, olhos molhados. Como pode ter certeza? Porque eu garanto. E se alguém vier? Não vai vir. Mas e se vier? A voz dela subiu, pânico, medo real. Não era só pesadelo. Era memória. Era trauma. Laura, respira. E se eles me acharem? E se descobrirem onde estou? E se... Ninguém vai te achar. Ninguém sabe que você está aqui. Mas e se souberem? Levantei, fui até ela. Ajoelhei na frente, segurei as mãos dela, tremendo, frias. Me olha, ela olhou. Você está segura? Eu te protejo, entendeu? Eu te protejo. Ela respirou fundo, tentando acreditar, tentando se acalmar. Tá, ela sussurrou. Tá, mas o medo não saiu dos olhos. O dia seguiu estranho. Ela ficava olhando para a porta, para o portão, para a estrada, sobressaltada com qualquer barulho. Pássaro voando, vento batendo no telhado, trovão latindo para nada. À tarde, eu estava no galpão quando ouvi grito. Larguei tudo. Corri. Laura estava no quintal, de costas para casa, olhando para a porteira. O que foi? Tem alguém ali. Olhei. Não vi nada. Onde? Ali, eu vi. Um homem. Olhando para cá. Tem certeza? Tenho. A voz dela era desespero puro. Peguei a espingarda, andei até a porteira, devagar, olhando tudo. Nada. Só a estrada vazia, só poeira, só silêncio. Voltei. Não tem ninguém, mas eu vi. Pode ter sido sombra, calor, cabeça pregando peça. Não foi, eu vi. Era um homem alto, de boné, olhando para cá. Ela tremia inteira. Pânico. Tá bem, vamos entrar. Vem. Segurei o braço dela, levei para dentro, sentei ela no sofá, busquei água, ela bebeu. Mãos tremendo tanto que derramou metade. Laura, me escuta. Pode ter sido alguém passando. Pode ter sido trabalhador de alguma fazenda vizinha. Não significa nada. Significa sim. Eles me procuram. Quem? As pessoas. As pessoas ruins. Tem gente que não gosta quando você foge. Tem gente que acha que você é propriedade. Que gente? De onde você fugiu exatamente? Ela fechou os olhos. Respirou fundo. Da última casa onde trabalhei. Família rica. Eles me pegaram na rodoviária, prometeram emprego, comida, teto, mas era mentira. Era trabalho escravo, limpava a casa inteira sozinha, acordava às 5, dormia à meia-noite, não recebia nada, só comida. Às vezes, quando lembravam, e o filho deles, ele ficava me olhando, tocando, dizendo que eu devia ser grata, que eu não era nada, que ninguém ia sentir falta. A voz dela quebrou, soluço. Fugi à noite, pulei o muro, rasguei o braço no arame farpado, mas pulei, corri, não parei de correr. Cheguei na cidade depois de 3 dias andando. E desde então tenho medo, medo que eles me achem, medo que me levem de volta. Cristo Santo. Quantos meses faz isso? 4. E você acha que eles ainda procuram? Procuram? Tenho certeza.
Gente assim não deixa ninguém fugir. É questão de orgulho, de controle. Segurei a mão dela. Você lembra o nome deles? Lembro. Família Novaes, da cidade vizinha. Donos de concessionária, fazenda, não sei mais o quê. Gente poderosa. Novaes. Conhecia o nome, de ouvir falar. Família grande mesmo, influente, perigosa. Você denunciou? Ela riu, amargo, sem humor. Denunciar para quem? Para a polícia que janta na casa deles? Para o juiz que é amigo do pai? Eu não sou ninguém. Eles são tudo. Não tem denúncia que funcione. Ela tinha razão. Eu sabia que tinha. Tá bem, falei. Então a gente fica esperto. Tranco a casa de noite. Fico de olho. E se alguém aparecer, a gente lida. Como? Do jeito que tiver que lidar. Ela me olhou. Medo e gratidão misturados. Você faria isso? Arriscaria briga com gente assim? Faria. Por quê? Porque é o certo. Ela abraçou os próprios joelhos. Pequena, assustada, criança assombrada. Aquela noite foi pior. Choveu, tempestade brava, raio rachando o céu. Trovão se escondeu debaixo da minha cama. Laura trancada no quarto. Silêncio pesado. 2 da manhã, ouvi batida na porta. Acordei num pulo, coração disparado. Outra batida, mais forte. Peguei a espingarda, andei até a porta. Devagar. Quem é? Ninguém respondeu. Outra batida. Falei, quem é? Voz do outro lado, abafada, grossa. Abre aí. Quem é você? Polícia. Polícia. No meio da madrugada, na minha fazenda isolada. Que polícia? Mostra a identificação. Abre logo, porra. Não era pedido, era ordem. Olhei pela fresta da janela. 2 homens. Farda. Mas alguma coisa estava errada. Não tinha viatura. Não tinha distintivo visível. Só 2 homens grandes, armados. Laura apareceu no corredor, pálida como morte. São eles, ela sussurrou. Tem certeza? Tenho. Um deles trabalha para os Novaes. Reconheço. Merda. A batida ficou mais violenta. Abre essa porra ou a gente arromba. Laura começou a chorar. Eles vão me levar. Eles vão me levar de volta. Não vão, não. Peguei o telefone, nada. Linha cortada. Eles tinham cortado. Vai pro quarto. Tranca a porta. Não sai por nada. Augusto. Vai! Ela correu. Trancou a porta. Ouvi o trinco. Voltei para a porta da frente. Espingarda carregada. Mão firme. Coração desembestado. Vocês não têm mandado para estar aqui, gritei. Saiam da minha propriedade ou eu atiro. Risada do outro lado. Atira nada, velho. A gente só quer a menina. Entrega ela e a gente vai embora. Não tem menina nenhuma aqui. Tem sim. A gente viu ela mais cedo. Entrega logo. Podem ir se fudendo. Chute violento na porta. Madeira rangeu. Não aguentava muitos chutes daquele. Mirei a espingarda para a porta. Próximo chute eu atiro. Tô avisando. Outro chute. Madeira rachou. Atirei. Bala atravessou a porta. Grito do outro lado. Filho da puta! Barulho de correria. Passos se afastando. Motor ligando. Carro saindo em disparada. Silêncio. Fiquei parado. Espingarda tremendo na mão. Suor frio. Respiração pesada. Laura? Nada. Laura! A porta do quarto abriu. Ela saiu. Rosto lavado em lágrima. Correu até mim. Me abraçou. Apertado. Desesperado. Achei que iam te matar. Achei que iam entrar. Achei que... Shhh! Está tudo bem. Estão longe agora. Mas eles voltam. Você sabe que voltam. E eu sabia. Segurei ela, deixei chorar. Tempestade lá fora, tempestade dentro de nós. Quando o dia amanheceu, a porta estava estraçalhada. Buraco de bala sangrando madeira, sangue no chão da varanda. Eu tinha acertado um. Laura estava sentada no sofá. Olhos vazios, sem dormir, sem chorar mais. Só vazia. Preciso sair daqui, ela disse. Como? Preciso ir embora, antes que eles voltem. Antes que te machuquem por minha causa. Você não vai a lugar nenhum. Augusto, não vai.
Sentei na frente dela, segurei o rosto dela entre as mãos. Você ouve o que estou dizendo? Você não vai. A gente vai resolver isso, juntos. Mas você não foge mais. Acabou de fugir. Entendeu? Ela soluçou. Vão te matar por minha causa. Ou a gente mata eles primeiro. Você não sabe com quem está mexendo. Não sei, e não me importo. Você fica, e a gente luta. Ela me abraçou de novo, desesperada, agarrada, como se eu fosse a única coisa sólida num mundo desmoronando. E talvez eu fosse. O sol nasceu vermelho naquela manhã, vermelho como sangue, como guerra, como decisão. Eles iam voltar, e quando voltassem, a gente estaria pronto. Os 3 dias seguintes foram de preparação e de espera. Espera que corrói, que envenena, que deixa a gente sempre alerta, sempre tenso, sempre com medo do próximo minuto. Consertei a porta, coloquei tranca nova, mais forte, verifiquei todas as janelas, verifiquei as cercas, mantive a espingarda sempre perto, carregada, pronta. Laura mal saía de casa, ficava na janela, olhando, esperando. O rosto cada vez mais magro, mesmo comendo. O medo queima caloria, o medo consome. Você precisa descansar, falei na 3ª noite. Não consigo. Tenta. Como? Como eu durmo sabendo que eles podem voltar a qualquer momento? Não tinha resposta, porque ela tinha razão. Sentei ao lado dela na sala, luz fraca da lamparina, silêncio pesado, trovão dormindo no canto, um olho sempre aberto. Me conta mais sobre sua família, pedi, tentando tirar ela do medo, tentando trazer ela de volta. Ela demorou para responder, olhando para as próprias mãos. Não tem muito para contar. Sempre tem. Suspiro fundo. Minha mãe era lavadeira, lavava roupa para os outros, mãos sempre rachadas de sabão, sempre vermelhas, sempre doendo. Mas ela não reclamava. Dizia que trabalho honesto não envergonha ninguém. Eu acreditava nela. A voz embargou. Pausa. Continuou. Meu pai era pedreiro. Quando estava sóbrio. Quando não estava, era só raiva. Raiva de tudo. Da vida, de Deus, de nós. Batia na minha mãe, batia em mim, quebrava as coisas da casa. Depois pedia desculpa chorando. Jurava que ia mudar. Nunca mudou. E sua mãe? Por que ficava? Para onde ia? Sem dinheiro, sem família, com filha pequena. Ela ficava porque não tinha escolha, assim como eu fiquei até não aguentar mais. Ela limpou os olhos, seco, sem lágrima. Já tinha chorado demais na vida. Quando ela morreu, eu tinha 12 anos, infecção generalizada. Começou com um corte no dedo. Pequeno, besteira, mas não tinha dinheiro para médico, não tinha remédio, foi piorando. Febre, delírio. Uma semana depois, estava morta. Enterrei ela num cemitério público, cova rasa, cruz de madeira que eu mesma fiz. Nem nome tinha, só Mãe Querida. Foi o que consegui escrever. Fechei os olhos, dor no peito, dor pela menina de 12 anos enterrando a mãe sozinha. E seu pai? Não ajudou? Ela riu, sem alegria. Ele estava bêbado no velório. Caiu em cima do caixão. Todo mundo viu. Foi humilhante. Depois disso piorou. Bebia mais, batia mais, sumia dias, voltava quebrado. Eu cozinhava para ele, limpava a casa, cuidava dele quando estava doente de tanto beber. E ele me batia, me xingava, dizia que eu era inútil, que eu não servia para nada, que eu era fardo. Laura. Até que um dia ele trouxe um homem para casa, amigo dele, bêbado também, e falou que eu tinha que ser gentil com o amigo. Eu tinha 15 anos. Entendi o que ele quis dizer. Tranquei no quarto. Eles arrombaram a porta. Eu pulei pela janela, caí no quintal. Torci o tornozelo, mas corri. Corri mancando. Nunca mais voltei. Silêncio. Silêncio pesado demais para ser quebrado. Ela olhou para mim. Olhos secos, duros. Olhos de quem sobreviveu ao inferno. Agora você sabe. Agora sabe que tipo de gente eu venho, que tipo de vida eu tive, que tipo de heroína. Eu interrompi. Ela piscou,
confusa. O quê? Heroína. É isso que você é. Sobreviveu a tudo isso, sozinha. Sem ajuda, sem desistir. Isso não é fraqueza, é heroísmo puro. Ela balançou a cabeça. Não sou heroína. Sou só alguém que não morreu ainda. É a mesma coisa. Não é? Peguei a mão dela. Fria. Sempre fria. É sim. Você acha que eu não sei o que é sobreviver? Acha que eu não sei o que é carregar peso que ninguém vê? Você perdeu sua esposa? Eu sei, mas não é a mesma coisa que... Não é não. É pior de outro jeito. Porque você tinha que lutar todo dia. Eu só tinha que desistir. E eu desisti. Me tranquei aqui. Virei fantasma. Você continuou lutando. Então não me vem dizer que não é heroína. Por que é? Ela ficou me olhando, processando, tentando acreditar. Por que você se importa tanto? Ela perguntou baixinho. Por que arrisca tudo por alguém que mal conhece? Boa pergunta. Soltei a mão dela, levantei, andei até a janela, olhei para a noite lá fora. Porque eu conheço solidão, respondi. Conheço o que é ser invisível, o que é achar que não importa. E quando minha mulher morreu, eu morri junto. Pelo menos achei que tinha morrido. Passei 7 anos aqui, só existindo, sem viver, sem sentir. E então você apareceu. E eu vi em você o que eu tinha me tornado. Alguém que o mundo esqueceu. Alguém que estava sumindo aos poucos e pensei, se eu não fizer nada, se eu deixar você sumir também, então eu sou tão culpado quanto os outros, tão culpado quanto seu pai, quanto os novais, quanto todo mundo que olhou para você e não viu nada. Virei para ela. Eu não quero mais ser esse homem, não quero mais ser fantasma, e talvez te ajudar seja o jeito de voltar a ser humano. Ela se levantou, veio até mim, parou bem perto, olhos nos meus olhos. Você já era humano, Augusto, só tinha esquecido. E me abraçou. Abracei de volta, apertado, segurando aquela menina quebrada que estava me ensinando a colar os próprios pedaços. Ficamos assim um tempo, só abraçados. Silêncio bom, silêncio que cura. Até que trovão rosnou, soltei ela, olhei para o cachorro. Ele estava de pé, tenso, olhando para a porta. O que foi? Ele rosnou mais alto. Peguei a espingarda. Laura ficou atrás de mim. Eles voltaram? Ela sussurrou. Não sei. Apaguei a lamparina. Escuridão. Andei até a janela. Olhei pela fresta. Nada. Só a noite. Só o vento. Mas trovão não parava de rosnar. Então vi. Movimento. Lá longe, na porteira. Alguém estava lá. Fica aqui, falei para Laura. Não vai lá fora. Preciso ver quem é. Augusto, por favor, fica aqui. Abri a porta devagar. Saí. A noite estava fria. Vento cortante. Céu sem lua. Andei devagar. Espingarda em punho, coração batendo na garganta. Cheguei perto da porteira. Tinha alguém ali, encostado na cerca, parado, esperando. Quem está aí? A figura se mexeu. Deu um passo para frente. Luz fraca das estrelas iluminou o rosto. Um homem, velho, magro, conhecido, Zé Maria, vizinho, fazenda a 10 quilômetros dali. Abaixei a espingarda. Zé, que diabos você está fazendo aqui a essa hora? Ele cuspiu no chão. Olhar sério. Vim avisar. Avisar o quê? Tá circulando conversa na cidade sobre você. Sobre uma menina que você escondeu aqui. O sangue gelou. Que conversa? Os novais estão procurando ela, falando que você sequestrou, que está escondendo fugitiva. Estão mexendo os pauzinhos, polícia, justiça, todo mundo. Vão conseguir mandado, vão vir buscar ela. Ela não é fugitiva. Ela fugiu de trabalho escravo. Eu sei, todo mundo sabe, mas ninguém vai contrariar os novais. Eles mandam aqui, sempre mandaram. Então o que eu faço? Zé Maria me olhou. Olhar de quem viu muita coisa. Olhar cansado. Você entrega a menina ou você luta. E se lutar, vai perder. Eles são muitos. Você é um. E você? De que lado está? Ele demorou para responder. Do lado da minha família. Do lado de não arrumar encrenca.
do lado de continuar vivo. Desculpa, Augusto, mas é cada um por si. Virou as costas, começou a andar. Zé, ele parou, não virou. Obrigado por avisar. Ele acenou sem olhar, sumiu na escuridão. Voltei para casa, Laura estava na porta, tinha ouvido tudo. Está vendo? Ela disse, voz tremendo. Está vendo o que eu causei? Agora você vai perder tudo. A fazenda, a paz, talvez a vida. Tudo por minha causa. Não é sua culpa. É sim. Eu não devia ter aceitado vir para cá. Não devia ter ficado. Eu estrago tudo que toco. Sempre estraguei. Minha mãe morreu por minha causa. Meu pai me odiava por minha causa. Todo mundo que... Para! Gritei, mais alto do que queria. Ela se encolheu. Respirei fundo, mais calmo, mais controlado. Você não estragou nada, você não matou sua mãe, você não fez seu pai ser quem ele era e você não me fez decidir te ajudar. Eu decidi, sozinho, porque quis, porque precisava, porque era certo. Então não venha carregar culpa que não é sua. Ela chorou, finalmente chorou. Soluço alto, desesperado. Abracei ela, deixei chorar, deixei extravasar. Anos de culpa, anos de dor, anos de carregar sozinha. Eu estou tão cansada. Ela sussurrou entre soluços. Tão cansada de correr, de ter medo, de ser nada. Você não é nada. Você é tudo. Como pode dizer isso? Porque é verdade. Você é a razão de eu ter acordado nesses últimos dias. A razão de eu ter voltado a sentir alguma coisa. A razão de eu lembrar que ainda estou vivo. Ela me olhou, rosto molhado de lágrima. E se eles levarem eu embora? Não vão levar. Mas e se levarem? Segurei o rosto dela, firme, decidido. Então eu vou buscar. Eu vou atrás. Eu não desisto de você. Entendeu? Eu não desisto. Ela abraçou meu pescoço, apertado, desesperado, como se eu fosse o único porto seguro num mar revolto. E talvez eu fosse. Naquela noite, nenhum de nós dormiu. Ficamos na sala, luz apagada, espingarda no colo, esperando. Mas ninguém veio. Só o vento, só a noite, só o medo. Quando o sol nasceu, eu sabia o que tinha que fazer. Não podia só esperar eles virem. Não podia só reagir, precisava agir. Me empresta seu celular, pedi para Laura. Não tenho, claro que não tinha. Fui até a cidade, sozinho. Deixei Laura trancada em casa com trovão. Se alguém aparecesse, ela gritava. Eu voltava correndo. Cheguei na cidade meio-dia. Fui direto no cartório. Procurei o escrevente. Homem velho, de óculos, cara de quem viu muita injustiça e parou de se importar. Preciso saber se tem mandado contra mim. Falei. Ele me olhou por cima dos óculos. Nome? Augusto Ferreira da Silva. Ele mexeu no computador. Teclado barulhento, lento. Tem sim. Expedido ontem. O coração afundou. Que tipo de mandado? Busca e apreensão. Autorização para a polícia entrar na sua propriedade e resgatar menor de idade em situação de vulnerabilidade. Ela não é menor, tem 18 anos. Segundo o mandado, tem 17 e está sendo mantida contra a vontade. Mentira! As pessoas no cartório olharam. O escrevente suspirou. Não grita aqui e não adianta gritar comigo. Eu só cumpro ordem. Ordem baseada em mentira. Prove que é mentira. Como? Traz a menina aqui. Com documento. Deixa ela depor. Se ela confirmar que está lá por vontade própria e que é maior de idade, o mandado cai. E se eu não trouxer? Aí a polícia vai buscar. Amanhã, provavelmente. Talvez ainda hoje. Saí do cartório, suando frio, mãos tremendo. Entrei num bar, pedi cachaça. Bebi de um gole. Queimou a garganta, queimou a alma. O que fazer? Trazer Laura para a cidade era arriscado. Os novais tinham gente por todo lado. Podiam pegar ela no caminho. Podiam inventar outra acusação. Podiam... Mas não trazer era pior. Polícia ia invadir. Ia levar ela à força. Ia ser trauma em cima de trauma. Bebi mais um gole.
Tinha outra opção, uma que eu não queria pensar, uma que doía só de considerar. Deixar ela ir, levar ela para longe, outra cidade, outro estado, onde os novais não alcançassem, onde ela estivesse segura, mesmo que fosse longe de mim, porque no fim não era sobre mim, era sobre ela, sobre dar para ela o que ninguém nunca deu, escolha. Paguei a cachaça, saí, voltei para a fazenda. Laura estava na varanda, esperando, ansiosa. E então, sentei ao lado dela. Contei tudo, o mandado, a mentira, as opções. Ela ficou quieta, processando. Então tenho que escolher, ela disse devagar, entre ir embora de novo ou ser levada à força. Não, você tem uma terceira opção. A gente vai no cartório, você mostra documento, você diz a verdade e o mandado cai. E se não cair? E se eles inventarem outra coisa? E se me prenderem ali mesmo? Eu não deixo. Como vai impedir você contra a polícia inteira? Silêncio, porque ela tinha razão. Ela pegou minha mão, apertou. Augusto, você já fez demais. Mais do que qualquer pessoa fez por mim na vida inteira. Mas não pode se sacrificar por mim. Não pode perder tudo. Eu não valho isso. Vale sim. Não valho. Ela gritou, levantou, andou até a beira da varanda. Eu sou nada, sou ninguém. Ninguém vai lembrar de mim quando eu morrer. Ninguém vai sentir falta. Eu sou só mais uma menina fodida que o mundo engoliu e cuspiu. E você é bom. Você tem terra, tem vida, tem futuro. Não joga isso fora por minha causa. Levantei, fui até ela. Virei ela para mim. Segurei o rosto. Você ouve bem o que vou falar. Você não é nada, você é tudo. Você é a razão de eu ter acordado da morte. A razão de eu ter voltado a sentir. E se eu perder tudo, mas te manter segura, então não perdi nada. Ganhei tudo, entendeu? Ela soluçou. Por que você me ama tanto? A pergunta me pegou desprevenido. Amor? Era isso? Olhei para ela. Para os olhos castanhos molhados. Para o rosto magro, mais bonito. Para a alma ferida, mais forte. Era amor. Não o mesmo amor que senti pela minha mulher, mas amor do mesmo jeito. Amor de querer proteger, de querer ver sorrir, de querer dar futuro. Porque você merece, respondi. Você sempre mereceu. Só ninguém viu, mas eu vejo. Ela me abraçou, chorou no meu ombro, chorou tudo que tinha guardado. E eu deixei, porque às vezes a única cura é chorar até secar. Quando ela se acalmou, sentamos de novo. Então o que a gente faz? Ela perguntou. A gente luta, do jeito que der, até onde der. Mesmo sabendo que podemos perder? Mesmo sabendo. Ela assentiu. Pequeno sorriso triste. Tudo bem. Então a gente luta. E naquele momento, com o sol descendo vermelho no horizonte, com o vento soprando poeira, com o trovão deitado aos nossos pés, eu soube que tinha escolhido certo. Porque lutar por alguém é a única coisa que faz a vida valer a pena, mesmo que a luta seja perdida, mesmo que o fim seja incerto, a gente luta. Porque é isso que pessoas que se amam fazem. Amanheceu com nuvens pesadas no céu, cinza carregado, cheiro de chuva no ar. Trovão inquieto desde cedo, farejando tempestade que se armava. Laura acordou antes de mim. Encontrei ela na cozinha, já com café pronto, pão na chapa, tentando manter normalidade num dia que era tudo menos normal. Bom dia, ela disse, voz firme, decidida, diferente. Bom dia. Sentei, ela colocou o café na minha frente. Sentou do outro lado da mesa. Pensei a noite toda, ela começou, sobre o que você falou, sobre lutar, e decidi uma coisa. O quê? Vou no cartório, vou mostrar documento, vou contar a verdade, na frente de quem tiver que ouvir. Laura, é arriscado. Eu sei, mas é mais arriscado esperar eles virem até aqui. E você tinha razão, eu fugi a vida inteira. Está na hora de parar de fugir. Está na hora de enfrentar. Olhei para ela,
para determinação nos olhos, para postura ereta. Ela tinha mudado. Em poucos dias tinha mudado. Não era mais a menina assustada pedindo pão na padaria. Era alguém que tinha encontrado chão firme. Alguém que tinha encontrado motivo para lutar. Tem certeza? Eu perguntei. Tenho. Então a gente vai juntos, agora, antes que eles venham. Ela assentiu. Terminamos o café em silêncio. Silêncio de preparação, de guerra iminente. Vesti minha camisa menos velha, calcei a bota boa. Laura colocou uma roupa que eu tinha comprado para ela na cidade dias antes. Simples, mas limpa, digna. Antes de sair, peguei a espingarda, coloquei no porta-malas da caminhonete escondida embaixo de uma lona. Só por precaução, só por segurança. Vamos, falei. Entramos na caminhonete. Trovão quis vir junto. Deixei. Cachorro tem instinto. Se tivesse perigo, ele sabia. A estrada até a cidade nunca pareceu tão longa. 42 quilômetros de tensão, de preparo mental, de rezas silenciosas para Deus que eu não conversava fazia anos. Augusto, Laura falou no meio do caminho. Sim, se der errado, se eles me levarem, não faz besteira, não enfrenta a polícia, não se mete em encrenca, promete. Não posso prometer isso. Promete. Laura, promete. A voz dela era desespero, medo de me ver preso, medo de me ver morto, medo de ser culpada de novo. Tá bem, menti. Prometo. Ela suspirou, aliviada, iludida, porque eu não ia prometer nada. Se levassem ela, eu ia atrás, nem que tivesse que arrastar metade da polícia do estado junto. Chegamos na cidade 10h30 da manhã. Ruas mais cheias que o normal. Feira na praça. Gente comprando, vendendo, vivendo como se o mundo não estivesse desmoronando para nós. Estacionei perto do cartório. Desci. Laura desceu também. Trovão ficou no carro, alerta. Pronta? Perguntei. Ela respirou fundo. Assentiu. Entramos. O cartório estava vazio. Só o escrevente de sempre, o velho de óculos, mexendo em papéis. Quando nos viu, parou. Olhou surpreso. Não esperava que viesse, ele disse. Pois vim, e trouxe ela. Laura deu um passo à frente. Tirou o documento do bolso. RG velho, amassado, mas válido. Estendeu para ele. O escrevente pegou, examinou, olhou para Laura, olhou para o documento, olhou de novo. Laura Maria dos Santos, ele leu. Nascida em 15 de março de 2006, 19 anos. 19, Laura repetiu, firme. Não 17, maior de idade. E estou na fazenda do Augusto por vontade própria. Ninguém me sequestrou. Ninguém me mantém contra minha vontade. Ele me ofereceu ajuda quando ninguém mais ofereceu. E eu aceitei. O escrevente ficou quieto, pensando, medindo. A família Novaes apresentou queixa diferente. Ele disse, dizem que você foi aliciada, que está sendo explorada, que precisa ser resgatada. Eles mentem. Você trabalhava para eles? Trabalhava, sem receber, sem descanso, sem dignidade. Fugi porque era trabalho escravo. E agora eles querem me pegar de volta porque não aceitam perder controle. Tem prova disso? Tenho as marcas no corpo. Tenho as cicatrizes. Tenho o testemunho de quem eu sou. Isso não basta? O escrevente suspirou, tirou os óculos, passou a mão no rosto, cansado, velho demais para aquilo. Olha, menina, eu acredito em você. Eu acredito mesmo. Mas a família Novaes tem poder, tem dinheiro, tem influência. Se eu cancelar esse mandado, eles vão em cima de mim, vão fazer minha vida virar inferno. Entendem? Entendo, Laura disse, voz baixa, derrotada. Entendo que todo mundo tem medo deles. Entendo que justiça não existe para gente como eu. Entendo que... A porta do cartório se abriu, com força. 3 homens entraram, fardados, armados, polícia. Meu sangue gelou. O que comandava era alto, ombro largo, cara de poucos amigos. Ele olhou ao redor, viu a gente, sorriu, sorriso de quem já ganhou.
Laura Maria dos Santos? Ele perguntou. Laura não respondeu, só olhou, congelada. É ela, o policial continuou. Vim cumprir mandado de busca e apreensão. Você vai ter que vir comigo. Ela está aqui por vontade própria, falei. Não precisa de busca, não precisa de apreensão. O policial me olhou, olhar de desprezo. Você é Augusto Ferreira? Sou. Então você está sendo notificado. Qualquer resistência será considerada obstrução de justiça. Prisão imediata. Entendeu? Entendi que vocês trabalham para os novais, não para a justiça. O rosto dele endureceu. Cuidado com o que fala. Ou o quê? Vai me prender por falar verdade? Ele deu um passo na minha direção, mão no coldre. Posso prender por desacato. Então prende, mas não encosta nela. Laura segurou meu braço. Augusto, para. Não piora. Ele está certo, o policial disse, ironia na voz. Não piora, velho. Deixa a menina vir comigo e você continua sua vidinha tranquila na fazenda. Sem encrenca, sem processo, sem cadeia. E ela, o que vai acontecer com ela? Vai ser devolvida para a família que cuidava dela, onde devia estar. Para a família que escravizava ela, você quer dizer. Alegações sem prova. Ela é a prova. Menor desorientada não é prova. É vítima de aliciamento. Ela tem 19 anos. Documento pode ser falso. Eu não acreditei. Olhei para o escrevente. Ele desviou o olhar. Covarde. Você viu o documento? Falei para ele. Confirma que ela é maior. Silêncio. Longo. Pesado. Não posso confirmar nada, o escrevente murmurou. Pode ser falsificação. Precisa de perícia. Traidor. Covarde. Vendido. Laura apertou mais meu braço. Lágrima descendo. Está vendo? Ela sussurrou. Não adianta. Eles sempre ganham. O policial estendeu a mão. Vamos, menina, sem resistência. Laura olhou para mim. Olhos pedindo desculpa, pedindo perdão, pedindo que eu não fizesse besteira. Ela começou a andar. E algo dentro de mim estourou. Não! Barrei o caminho. Entre ela e os policiais. Sai da frente, o policial ordenou. Não saio. Última chance. Não me importo. Ele fez sinal para os outros dois. Eles vieram, me agarraram pelos braços. Eu me debati. Chutei, gritei. Laura, corre! Corre! Ela ficou paralisada, em choque. Corre, porra! Um dos policiais me socou na barriga. Ar saiu. Caí de joelhos. Outro chute. Nas costas, dor explodindo. Para! Para! Laura gritou. Eu vou! Eu vou! Só não machuca ele! Ela correu até mim. Se ajoelhou. Segurou meu rosto. Está tudo bem. Ela chorou. Está tudo bem. Eu vou. Você fica. Você fica seguro. Não. Não vai. Consegui falar entre dor. Eu vou. E você me prometeu. Prometeu não fazer besteira. Laura me prometeu. Ela me beijou na testa. Rápido. Desesperado. Levantou. Olhou para o policial. Estou pronta. Eles a levaram. Algemada. Como criminosa. Como coisa. Eu fiquei ali. De joelhos no chão do cartório. Sangrando. Derrotado. O escrevente não olhava. Os outros funcionários não olhavam. Todo mundo virando as costas. Todo mundo covarde. Ouvi o carro da polícia sair. Motor sumindo na distância. Levando ela. Levando tudo. Não sei quanto tempo fiquei ali. Minutos. Horas. Eternidade. Até que uma mão tocou meu ombro. Olhei. Era uma mulher. Velha. Conhecida. Dona Sebastiana. Parteira da região. Conhecia todo mundo. Sabia de tudo. Levanta, filho, ela disse. Voz firme, mas gentil. Me ajudou. Saímos do cartório. Sentamos num banco da praça. Bebeu? Ela ofereceu uma garrafa d'água. Bebi. Água benta. Você fez o que podia, ela disse. Não foi suficiente. Nunca é. Mas fez. Fiquei quieto. Vazio. Eu sei para onde levaram ela. Dona Sebastiana falou de repente. Olhei para ela. Coração acelerando. Onde?
Fazenda dos Novais, nos confins da propriedade deles. Tem uma casa velha que eles usam para, digamos, guardar coisas que querem esconder. Como sabe? Porque já fui chamada lá. Para fazer parto de menina em situação parecida, menina que também trabalhava para eles, menina que sumiu depois, nunca mais vi, o sangue ferveu. Me leva lá. Não posso, sou velha demais para encrenca. Então, me diz onde fica. Ela olhou ao redor, verificando se alguém ouvia. Então sussurrou, pega a estrada velha da fazenda deles. 20 quilômetros até a divisa com o pasto. Tem uma estradinha à esquerda, meio escondida. Segue ela mais 10 quilômetros. Casa de madeira, velha, quase caindo. Mas tem gente vigiando sempre. Quantas pessoas? Umas 3, 4, capangas armados. Eles vão matar ela? Não sei, mas vão tentar quebrar ela, assustar, fazer exemplo, para ninguém mais fugir. Levantei, determinação voltando. Obrigado, dona Sebastiana. Filho, você vai sozinho contra 4 homens armados. É suicídio. Não me importo. Ela vale isso tudo? Olhei nos olhos dela, nos olhos de quem viveu muito, de quem sabia. Vale. Ela assentiu, pequeno sorriso triste. Então vai com Deus e com cuidado. Voltei correndo para a caminhonete. Trovão latiu quando me viu. Senti a tensão. Entrei, liguei o motor, mão no volante tremendo de raiva, de medo, de determinação. Peguei a espingarda debaixo da lona, verifiquei, carregada, pronta. Saí em disparada, poeira subindo, gente na rua pulando para o lado. Não era mais sobre lei, não era mais sobre certo ou errado. Era sobre Laura, sobre salvá-la, sobre não desistir. A estrada velha da fazenda dos Novais era deserta. Terra vermelha, capim alto dos lados, céu cada vez mais cinza, trovão no banco do lado. Alerta, sabendo que estávamos entrando em território inimigo. 20 quilômetros pareceram 200, mas cheguei na divisa. Vi a estradinha à esquerda, escondida pela vegetação, quase invisível. Entrei. O caminho ficava cada vez pior. Buraco, pedra, mato fechado, quase intransitável. 10 quilômetros de tensão, de preparação mental, de rezar para não ser tarde demais. Então vi, entre as árvores, casa de madeira velha, quase caindo mesmo, mas tinha gente. Parei a caminhonete longe, escondida atrás de uma curva. Não podiam me ver chegando. Desci, peguei a espingarda, olhei para o trovão. Fica aqui, quieto. Ele gemeu, preocupado, mas obedeceu. Andei pelo mato, devagar, silencioso, caçador, predador. Cheguei perto o suficiente para ver. Tinha 2 homens na frente da casa, sentados, fumando, armados, revólver na cintura. Devia ter mais dentro, com Laura. Calculei, 2 na frente. Talvez 2 dentro, 4 contra 1. Proporção ruim, mas não impossível, contornei, procurando o ângulo melhor, procurando entrada. Então ouvi, grito abafado, vindo de dentro da casa. Laura, o sangue ferveu, visão ficou vermelha. Não tinha mais tempo para planejamento, não tinha mais tempo para estratégia, tinha só raiva e amor e necessidade de agir. Saí do mato, andando direto até os 2 homens. Espingarda em punho, eles viram, levantaram num pulo, mão no revólver. Quietos! Gritei. Mão para cima! Eles hesitaram, olhando para a espingarda, medindo chances. Falei mão para cima. Um deles obedeceu, o outro não. Puxou o revólver. Atirei, bala pegou ele na perna. Ele caiu gritando. O outro congelou, mão ainda para cima. No chão, de bruços! Ele obedeceu, rápido. Corri até eles. Peguei os revólveres, joguei longe. Quantos tem dentro? 2! O que estava no chão gritou. Tem 2! E a menina? Está lá, está viva. Amarrei os 2 com cinto, corda, o que achei. O que estava baleado choramingava, sangrando, não morto, mas fora de combate.
Fui até a porta, coração batendo descontrolado. Abri num chute. Dentro estava escuro. Cheiro de mofo, de tempo, de podridão. 2 homens viraram. Um deles segurava Laura pelos cabelos. Ela de joelhos, rosto inchado, sangue no lábio. Solta ela. O que segurava ela puxou uma faca, encostou no pescoço dela. Larga essa espingarda ou eu corto. Parei, calculando, medindo distância. Larga! Ele gritou de novo. Agora! Olhei para os olhos de Laura. Ela balançou a cabeça. Não larga. Mas eu não podia arriscar. Abaixei a espingarda, devagar. O homem sorriu. Vitória. Agora chuta para longe. Chutei. Ele soltou Laura, guardou a faca, pegou um pedaço de pau no chão. Você não devia ter vindo, velho. Agora vai morrer aqui. Ele avançou. Eu dei um passo para trás. Outro. Ele balançou o pau, mirando minha cabeça. Eu abaixei. Pau passou por cima. Girei. Soquei ele na barriga. Com toda a força que eu tinha, com toda a raiva, com todo o desespero. Ele dobrou sem ar. Peguei o pau da mão dele, acertei na cabeça. Som surdo. Ele caiu duro. O outro tentou fugir. Correu para a porta. Corri atrás. Peguei ele pela camisa. Joguei contra a parede. Soquei até não aguentar mais. Até ele desmaiar. Parei, respirando pesado, mão doendo, talvez quebrada. Olhei para Laura. Ela ainda no chão, chorando, em choque. Fui até ela, ajoelhei. Está bem? Estão ferida? Ela me abraçou. Desesperada, apertada. Você veio... Sempre viria, sempre. Ajudei ela a levantar. Saímos daquela casa maldita. Lá fora o céu tinha escurecido de vez. Primeiro trovão rasgou o ar. Chuva começou a cair, forte, grossa, encharcando tudo. Corremos até a caminhonete, entramos. Trovão pulou em cima dela, lambendo o rosto. Ela riu entre lágrimas. Liguei o motor, saí dali, rápido, antes que alguém mais viesse. A chuva castigava. Limpador de para-brisa mal dava conta. Estrada virando lama. Mas não importava. Estávamos juntos, estávamos vivos, estávamos livres, pelo menos por enquanto. A chuva não parava. Dilúvio, o tipo de tempestade que parece anunciar fim de mundo. Raios rasgando o céu, trovões tão altos que faziam a caminhonete tremer. Laura estava encolhida no banco, tremendo, não só de frio, de choque, de trauma, de tudo que tinha acabado de acontecer. Tirei minha camisa, deixei só a camiseta, coloquei em volta dela. Obrigada, ela sussurrou. Não respondi. Estava concentrado na estrada, lama, água, visibilidade quase zero. Mas tinha que continuar, tinha que sair dali. Trovão no banco de trás, inquieto, sentindo o perigo que ainda não tinha passado. Eles vão atrás da gente, Laura falou. Voz baixa, assustada. Eu sei. Vão querer vingança pelo que você fez. Eu sei. Augusto, você atirou num deles. Você bateu nos outros. Eles vão te prender, vão te matar. Olhei para ela, rosto inchado, lábio rachado. Marcas nos braços onde tinham segurado ela. Raiva voltou. Não vão fazer nada, porque a gente não vai estar aqui para eles acharem. Como assim? A gente vai embora. Hoje. Agora. Para onde? Não sei ainda, mas longe, muito longe. Ela ficou quieta, processando. E a fazenda? Foda-se a fazenda. Augusto é sua vida inteira. Você é minha vida inteira agora. As palavras saíram sem filtro, cruas, verdadeiras. Ela me olhou, olhos arregalados, brilhando mesmo na escuridão. Você quer dizer isso? Digo. A fazenda é só terra. Terra não sente, terra não importa. Você importa. Você é tudo que sobrou de humano em mim. E se eu perder você, eu perco tudo de novo. Então a gente vai embora. E foda-se o resto. Ela começou a chorar. Mas era choro diferente. Não era desespero. Era alívio. Era gratidão. Era amor correspondido. Chegamos na fazenda 20 minutos depois.
A casa estava escura, vazia, silenciosa como sempre foi. Mas agora, aquele silêncio era ameaça. Era relógio contando o tempo até eles chegarem. Entra, falei. Pega só o essencial. Roupa, documento, nada mais. 5 minutos. Ela correu para dentro. Trovão foi junto. Eu fui pro quarto. Peguei alguma roupa. Dinheiro que guardava no colchão. 3.000 reais. Tudo que tinha em espécie. Carteira, documento do carro, foto do casamento. Parei na frente da foto. Olhei para ela pela última vez. Minha mulher sorrindo, linda, eterna. Desculpa, sussurrei. Desculpa por demorar tanto para voltar a viver, mas eu preciso ir, preciso salvar ela, preciso me salvar. Peguei a foto, guardei na mochila. Laura apareceu, mochila pequena nas costas, olhos ainda inchados, mas determinados. Pronta, pronta. Olhei em volta. A casa que tinha sido minha prisão, meu túmulo, minha salvação também, porque foi aqui que encontrei Laura. Vamos, falei. Saímos. A chuva tinha diminuído um pouco. Garoa agora. Céu ainda negro. Madrugada chegando. Entramos na caminhonete. Liguei o motor. Última vez. Ia dar meia volta quando vi faróis, distância, vindo pela estrada. 2 carros. Rápido. Merda! Gritei. São eles? Laura perguntou, pânico na voz. Só pode ser. Pisei fundo. Caminhonete derrapou na lama. Rodou. Consegui controlar. Acelerei. Os faróis vieram atrás. Mais rápidos. Mais potentes. Segura! Gritei. A estrada era um pesadelo. Buraco. Curva. Lama. Chuva voltando forte. Olhei pelo retrovisor. Eles estavam ganhando terreno. Eles vão nos alcançar, Laura gritou. Não vão não, mas iam. Caminhonete velha contra carro novo. Não tinha chance. Então tive uma ideia, arriscada, suicida. Mas era a única. Tinha um atalho, estrada velha que cortava pelo meio do mato. Ninguém usava mais. Perigosa demais, mas era atalho. Virei de repente, saí da estrada principal. Entrei no mato. Augusto, Laura gritou, confia em mim. Galhos batendo no para-brisa, mato fechado, escuro, impossível ver direito. Mas continuei, porque não tinha volta. Ouvi barulho atrás. Os carros tinham entrado também, persistentes. A estrada ficava cada vez pior, buraco fundo, pedra, árvore caída. Desviei, quase bati. Voltei, acelerei. Laura segurava no painel, rezando, chorando. Trovão no banco de trás, latindo. 5 quilômetros de inferno. Parecia 50. Então saímos. Do outro lado, estrada asfaltada, estrada principal. Olhei no retrovisor. Nada. Eles não tinham conseguido atravessar. Ou tinham desistido. Ou ficado presos no caminho. Conseguimos. Sussurrei, quase sem acreditar. Laura me olhou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Conseguimos! Abracei ela rápido, beijo na testa. De volta para a estrada. Dirigi a noite toda, sem parar, sem descansar. A adrenalina segurando o cansaço. Laura dormiu em algum momento, cabeça no meu ombro. Respiração pesada, exausta. Trovão dormiu também, finalmente em paz. Só eu acordado, dirigindo, pensando, planejando. Não podia voltar, nunca mais. A fazenda estava perdida, a vida antiga estava perdida, tudo estava perdido. Mas tinha Laura, e tinha esperança, e tinha futuro. Pequeno, incerto, mas tinha. Amanheceu em algum lugar do interior de Minas Gerais. Céu limpo agora, sol nascendo vermelho e bonito. Parei num posto. Abasteci, comprei pão, café, água. Laura acordou, desorientada no começo, depois lembrando, relaxando ao ver que estávamos bem. Onde estamos? Ela perguntou. Minas, longe já. E agora? Agora a gente continua, até achar um lugar seguro. Existe lugar seguro? Vai existir, a gente faz existir. Comemos ali mesmo, encostados na caminhonete, pão com manteiga,
café quente, comida simples mas sagrada. Um caminhoneiro passou, olhou para a gente, acenou, seguiu viagem. Mundo continuava girando, gente continuava vivendo e a gente também. Augusto, Laura falou, olhando o café na mão. Eu sinto muito, por tudo, por você ter perdido tudo por minha causa. Eu não perdi tudo. Perdeu a fazenda. Perdeu sua casa, perdeu... Eu perdi coisas. Ganhei você. É troca boa. Ela sorriu. Pequeno, mas real. Você é doido. Sou, felizmente. Terminamos de comer. Voltamos para o carro. Mais estrada pela frente. Rodamos mais 3 horas. Paramos numa cidade pequena. Não lembro o nome. Tinha igreja, praça, pousada. Vamos descansar aqui, falei. Dormir direito. Depois decidimos o próximo passo. Alugamos quarto simples, cama de casal, banheiro minúsculo, mas era teto, era segurança, era pausa. Laura foi para o banho primeiro, ficou lá meia hora, lavando, limpando, tentando tirar a violência do corpo. Saiu de toalha, cabelo molhado, olhos vermelhos de choro. Seu turno, ela disse. Fui. Água quente batendo nas costas, lavando sangue, lavando dor, lavando passado. Quando saí, ela estava deitada, enrolada no lençol, trovão no chão do lado da cama. Deitei também, do outro lado, respeitando o espaço. Ficamos assim, em silêncio. Só respiração, só cansaço. Augusto? Sim? Posso deitar mais perto? Pode. Ela se aproximou, encostou em mim, cabeça no meu peito, braço em volta da minha cintura. Abracei ela, apertei, segurando como se fosse me escapar. Obrigada, ela sussurrou. Por tudo, por me ver, por me salvar, por me amar. Não precisa agradecer. Você me salvou também. Como? Me trouxe de volta. Da morte, do vazio. Você me lembrou que ainda tem razão para viver. Ela levantou a cabeça. Me olhou. Olhos molhados. Eu te amo, ela disse. Pela primeira vez. Alto? Claro. Eu também te amo. Ela me beijou, devagar, suave. Beijo de gratidão, de amor, de recomeço. Nos separamos. Ela voltou para o meu peito, respirando fundo. Vai dar certo? Ela perguntou. A gente vai conseguir? Vai. De algum jeito vai. Como pode ter certeza? Porque a gente já sobreviveu ao pior. O resto é só detalhe. Ela riu, baixinho, cansado. Detalhe, ele disse. É, detalhe. Ficamos abraçados até dormir. Sono profundo, sono de quem lutou, sono de quem venceu. Acordei tarde, sol alto, Laura ainda dormindo, rosto relaxado, finalmente em paz. Levantei devagar. Não acordei ela. Saí do quarto. Tinha uma lanchonete do lado. Comprei comida, marmita, refrigerante. Voltei. Laura estava acordada, sentada na cama, penteando o cabelo com os dedos. Trouxe comida. Obrigada. Comemos juntos, na cama mesmo, sem pressa, sem medo. Pensei no que fazer, falei. Tem uma cidade no sul de Minas, pequena, tranquila. Conheci lá uma vez, faz anos. Ninguém nos conhece lá. Podemos começar de novo. Começar como? Sei lá, trabalho, vida normal, longe dos novais, longe do passado. Você acha que eles vão parar de procurar? Eventualmente sim. A gente não vale esforço eterno. Uma hora desistem. E se não desistirem, aí a gente lida, de novo, do jeito que tiver que ser. Ela assentiu, confiando. Tudo bem. Sul de Minas, então. Sul de Minas. Pagamos a pousada. Voltamos para a estrada. Última etapa. A caminhonete roncava cansada. Mas seguia, assim como a gente. Paramos para abastecer de novo. Para comer, para respirar. Em cada parada, eu ficava alerta, olhando ao redor, procurando ameaça, procurando perigo. Mas não tinha nada. Só gente comum, vivendo vida comum. Talvez a gente pudesse ser comum também. Talvez a gente pudesse ter paz. Chegamos na cidade ao entardecer. Pequena mesmo. Ruas de paralelepípedo.
Casas simples, igreja no alto, montanha ao redor. É bonito, Laura disse. É. Dá para ser feliz aqui? Dá para tentar. Encontramos pensão barata, quarto pequeno, mas era nosso. Dona da pensão, senhora gorda e simpática, perguntou de onde éramos. De longe, respondi. Muito longe. Ela não insistiu. Gente do interior sabe respeitar silêncio. Subimos para o quarto, deitamos na cama, só deitamos, olhando para o teto rachado. E agora? Laura perguntou. Agora a gente descansa. Amanhã a gente procura trabalho. Casa, vida. Assim simples? Assim simples. Ela virou para mim. Apoiou a cabeça na mão. Você não sente falta? Da fazenda, da vida que tinha. Pensei, honesto. Sinto falta da terra, do silêncio, da rotina, mas também lembro da solidão, do vazio, de estar morto por dentro. E prefiro isso aqui, prefiro estar vivo, prefiro estar com você. Mesmo fugindo, mesmo sem nada, principalmente assim, porque agora a gente constrói do zero, sem fantasma, sem passado, só futuro. Ela sorriu de verdade, bonito. Você é bom, Augusto, bom demais. Não sou não, sou só homem que finalmente acordou. Beijei ela, longo, calmo, beijo de promessa, de compromisso. A gente vai dar certo. Sussurrei. Vai, ela sussurrou de volta. A gente vai. Naquela noite, na cidade pequena e desconhecida, no quarto simples e velho, nos braços um do outro, finalmente sentimos paz. Não era paz completa, não era paz perfeita. Ainda tinha medo, ainda tinha incerteza, mas era paz. Pequena, frágil, mas real. E por enquanto, por hoje, era suficiente. O resto a gente resolveria amanhã, juntos, sempre juntos. 6 meses depois, acordo com o som de passarinhos, não cigarra, passarinho, canto diferente, melodia que ainda estou aprendendo a reconhecer. A janela do quarto está aberta, cortina branca balançando com o vento fresco da manhã, cheiro de café vindo da cozinha, cheiro de pão também. Laura acordou antes. Levanto devagar. Ainda doem as costas. Trabalho na construção é pesado. Carrego saco de cimento, tijolo, madeira. Não é a mesma coisa que a fazenda, mas é trabalho honesto, é sustento. Encontro Laura na cozinha. Ela está de frente para o fogão, mexendo alguma coisa na panela. Cabelo preso num rabo de cavalo. Roupa simples, mas ela engordou. Encheu o rosto. Voltou a ter cor. Voltou a ter vida. Bom dia, digo. Ela vira, sorri. Aquele sorriso que ainda me desarma. Bom dia. Café está pronto. E fiz ovo com linguiça. Luxo. É sexta, dia de luxo. Sento à mesa. Mesa pequena. Cozinha pequena. Casa pequena. Alugada. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, mas é nossa. É lar. Ela coloca o prato na minha frente, senta do outro lado. A gente come em silêncio, mas é silêncio bom, confortável. Não mais aquele silêncio que machuva. Tem trabalho hoje? Ela pergunta. Tenho. Vou terminar o reboco da casa do seu Antônio. Volta que horas? 5, 5:30. Vou fazer galinha para jantar. Comprei ontem na feira. Boa, ela sorri. Mexe no café. Augusto? Sim. Recebi uma carta. Do posto de saúde, marcaram minha consulta. O coração acelera um pouco. Consulta. Desde que chegamos aqui, a gente tentou regularizar tudo. Documento, endereço, saúde, vida normal. Quando? Segunda, 10 da manhã. Você quer que eu vá junto? Quer ir? Claro. Ela sorri mais largo, olhos brilhando. Então vem. Eu quero você lá. Termino o café. Levanto. Beijo a testa dela antes de sair. Até mais tarde. Cuidado. Sempre. Pego a mochila. Saio. Trovão me acompanha até o portão. Ele fica na frente da casa agora. Vigia, protege, cachorro bom.
A rua é calma, casas simples de cada lado, gente trabalhadora, gente simples. Ninguém pergunta muito, ninguém se mete. É bom assim. Caminho até a obra, 20 minutos a pé, exercício bom, cabeça limpa. Penso na Laura, em como ela mudou, em como a gente mudou. No começo foi difícil, pesadelos toda noite. Ela acordava gritando, suando, achando que os novais tinham encontrado a gente. Eu segurava ela, acalmava. Repetia que estava segura, toda noite, durante meses. Aos poucos foi melhorando, os pesadelos foram espaçando, o medo foi diminuindo, a confiança foi crescendo. Ela arrumou trabalho numa costureira do bairro, costura, remenda, faz barra de calça, ganha pouco, mas ganha e gosta, conversa com as clientes, ri, vive. Eu arrumei na construção. O mestre de obras, seu Geraldo, me pegou sem perguntar muito. Precisava de gente, eu precisava de trabalho. Simples assim. Não é a fazenda. Não é minha terra, mas é vida, é propósito, é recomeço. Chego na obra. Seu Geraldo já está lá. Homem baixo, forte, cara de poucos amigos, mas coração bom. Bom dia, Augusto. Bom dia, seu Geraldo. Hoje termina o reboco, né? Termino. Ótimo. Semana que vem começo outra casa. 2 quarteirões daqui. Você fica comigo? Fico. Ele bate no meu ombro. Aprovação silenciosa. Trabalho o dia inteiro. Sol quente. Suor escorrendo. Músculos doendo. Mas é dor boa. Dor de quem está construindo. Literal e figurativamente. No almoço, sento na sombra com os outros peões. Marmita simples. Arroz, feijão, carne. Conversamos pouco. Cansaço, calor. Um deles, o Toninho, pergunta: Augusto, é verdade que você tinha fazenda? Fico tenso. Não gosto de falar do passado, mas Toninho é gente boa, curiosidade inocente. Tinha. E largou? Larguei. Por quê? Penso na resposta. Na verdade, completa, complexa, mas símplico. Porque sozinho não servia para nada. Preferi ter gente do que ter terra. Ele assente. Não entende completamente, mas respeita. Fez bem. Terra não aquece a cama. Os outros riem. Piada boba, mas verdadeira. Volto ao trabalho. Termino o reboco às 4. Limpo as ferramentas. Despeço do seu Geraldo. Segunda você vem cedo. Vou precisar de você na fundação. Estarei aqui, caminho para casa, cansado, feliz. Encontro Laura na porta. Ela me esperava. Sorriso no rosto. E aí? Terminou? Terminei. Vai tomar banho. Jantar está quase pronto. Banho rápido. Água fria. Boa. Quando saio, a mesa está posta. Galinha ensopada, arroz, salada, fartura, comemos, conversamos sobre o dia, coisas pequenas, cotidiano, normal. E é disso que eu gosto. Normal, previsível, seguro. Depois do jantar, sentamos no sofá. Televisão velha ligada, novela passando. Não prestamos muita atenção, só gostamos da companhia. Laura encosta a cabeça no meu ombro. Augusto? Sim? Você é feliz? Penso na pergunta, honesto. Sou, diferente do que era, mas sou. Não sente falta da fazenda, do espaço, do silêncio. Sinto, às vezes, mas então olho para você e lembro por que saí. E aí não sinto mais falta, sinto gratidão. Ela levanta a cabeça, me olha. Gratidão por quê? Por você ter entrado na minha vida, por ter me tirado do túmulo, por me dar razão para acordar todo dia. Os olhos dela enchem d'água. Você que me salvou. A gente se salvou, um ao outro. Ela me beija. Beijo longo, calmo. Beijo de quem tem tempo, de quem tem futuro. Nos separamos. Ela volta a encostar no meu ombro. Tem uma coisa que preciso te contar, ela diz. Voz baixa. O quê? Ela respira fundo. Nervosa, ansiosa. A consulta de segunda. É para confirmar uma coisa. Confirmar o quê? Ela pega minha mão, coloca na barriga dela. A gente vai ter um bebê. O mundo para. Silêncio. Olho para ela.
para os olhos brilhando, para o sorriso tímido, para a mão dela na minha na barriga. Tem certeza? Quase certeza. Fiz teste de farmácia. Deu positivo. Segunda, a gente confirma no médico. Bebê. A gente vai ter um bebê. Lágrima desce no meu rosto. Eu nem sabia que estava chorando. Augusto? Ela pergunta preocupada. Você está bem? Você está feliz? Puxo ela para mim. Abraço apertado. Chorando no cabelo dela. Estou feliz, feliz demais. Não sabia que ainda podia sentir isso. Ela chora também. Abraçada em mim. 2 pedaços quebrados colando um ao outro. Criando vida nova. Criando futuro. Ficamos assim um tempo. Só abraçados. Só sentindo. Só sendo. A gente vai conseguir? Ela pergunta. Criar uma criança. Dar o que ela precisa. A gente vai. De algum jeito, a gente vai. Como pode ter certeza? Porque a gente já passou pelo pior. Já sobreviveu. Já venceu. O resto é só continuar. Um dia de cada vez. Ela assente. Confiando. Sempre confiando. Aquela noite foi especial. Conversamos até tarde. Sobre nomes, sobre futuro, sobre como seria ter uma criança, uma família. Família. Eu, que tinha perdido tudo. Ela que nunca tinha tido nada. E agora a gente ia criar algo novo, algo nosso. Na segunda, fomos na consulta. Médica simpática confirmou. 8 semanas. Tudo bem. Bebê saudável. Laura chorou de alívio. Eu segurei a mão dela. Firme. Presente. Saímos do posto de saúde de mãos dadas. Sol forte, dia bonito. E agora? Ela perguntou. Agora a gente trabalha. Junta dinheiro. Prepara as coisas. E espera. Só isso? Só isso. E é tudo. Ela sorriu. Voltamos para casa andando. Devagar. Sem pressa. Aproveitando o dia. Aproveitando a vida. No caminho, passamos por uma padaria. Aquela onde tudo começou estava longe. Mas a memória estava viva. Lembra? Ela disse. Lembro. Você pagou meu pão. Primeira pessoa que me viu. Você me deixou ver. Primeira pessoa que me fez lembrar que eu ainda existia. Entramos na padaria. Compramos pão. 2. Um para cada. Comemos ali mesmo, na calçada. Gente passando. Cidade vivendo. E a gente junto. Obrigada, ela disse de repente. Pelo pão? Brinquei. Por tudo. Por ter parado. Por ter olhado. Por ter me escolhido. Eu não escolhi. O destino escolheu. Eu só tive coragem de aceitar. Ainda bem que teve. Ainda bem. Terminamos o pão. Voltamos para casa. Os meses seguintes foram de preparação. Compramos berço de segunda mão. Roupinha. Fraldas. Aos poucos. Com o que dava. A barriga de Laura crescia. Ela ficava cada dia mais bonita, mais radiante, mais viva. Eu trabalhava dobrado. Pegava extra quando tinha. Juntava cada centavo. Porque agora não era só nós dois. Era 3. Era família. Seu Geraldo me deu aumento. Pequeno, mas ajudava. Disse que eu era bom trabalhador. Confiável. Isso valia muito. Laura parou de trabalhar no 7º mês. Barriga grande demais. Cansava fácil. Dona da costureira entendeu. Disse que quando voltasse tinha vaga de novo. Eu ficava mais em casa. Cuidando, ajudando. Massageando os pés dela quando inchavam. Fazendo comida quando ela enjoava. Você é bom nisso, ela dizia. Nisso o quê? De cuidar, de estar presente. É porque eu sei o que é não ter ninguém. Nunca vou deixar você sentir isso. Eu sei. Por isso eu te amo. No 8º mês, tivemos um susto. Dor forte. Sangramento. Corremos para o hospital. As horas de espera foram agonia. Pior que a fuga. Pior que o resgate. Porque agora era ela. Era o bebê. Era tudo. Médico saiu finalmente. Cara séria. Meu coração parou. Está tudo bem, ele disse. Foi só contração falsa. Bebê está bem. Mãe está bem. Podem ir para casa. Mas repouso. Sem esforço. Respirei. Alívio inundando. Levei Laura para casa. Deitei ela na cama. Cuidei de tudo. Comida,
limpeza, tudo. Você não precisa, ela disse. Preciso sim. Vocês dois são tudo que eu tenho. Tudo que importa. Ela segurou minha mão. A gente vai estar bem. Os três. Vamos. E estávamos. O bebê nasceu numa terça-feira de manhã. Trabalho de parto rápido. 4 horas. Eu na sala, segurando a mão dela, incentivando, chorando junto. Quando ouvi o choro, quando vi aquela coisinha pequena, vermelha, viva, algo dentro de mim se consertou. Definitivamente. Completamente. É menina, a enfermeira disse. Menina. Laura segurava ela, chorando, rindo, exausta, feliz. Quer pegar? Ela me ofereceu. Peguei. Devagar, com medo de quebrar. Aquela coisinha pequena, aquele milagre, fruto de 2 sobreviventes, de 2 pedaços quebrados que se juntaram. Oi, sussurrei. Eu sou seu pai e vou cuidar de você, sempre. Prometo. O bebê parou de chorar. Me olhou, ou pareceu olhar, e eu soube que tudo tinha valido a pena. A dor, a fuga, a luta, tudo, porque tinha nos levado até ali, até ela, até nós 3. Como vai chamar? Laura perguntou. Você escolhe. Esperança, ela disse. Quero chamar de esperança. Olhei para ela, para o significado, para a mensagem. Perfeito, esperança, porque era isso que a gente era. Esperança viva, prova de que dá para recomeçar, de que dá para sobreviver, de que dá para ser feliz mesmo depois de tudo. Hoje, 2 anos depois, sentado na varanda da casa nova que conseguimos comprar, vendo Laura brincar com esperança no quintal, vendo o trovão correndo atrás das 2, vendo o sol se pôr nas montanhas, eu penso em como a vida muda, em como um momento, um gesto, uma escolha pode mudar tudo. Penso naquela quinta-feira em que vi uma jovem tentando conseguir um pedaço de pão enquanto a cidade seguia acelerada, indiferente. Penso em como eu poderia ter passado reto, poderia ter ignorado, poderia ter continuado na minha solidão, na minha morte em vida. Mas não continuei. Parei, olhei, ajudei, e aquilo me salvou tanto quanto salvou ela. Porque é isso que a gente esquece, que ajudar o outro é ajudar a si mesmo, que ver o outro é se ver, que amar o outro é se amar. A cidade continuava acelerada naquele dia. Gente passando, ninguém parando, ninguém vendo, mas eu vi, e tudo mudou. Laura vem até a varanda. Esperança no colo, sorriso no rosto. Vem jantar, está pronto. Já vou, ela entra. Eu fico mais 1 minuto, olhando o céu, agradecendo. Para Deus, pro destino, pra vida. Então entro, fecho a porta, sento à mesa com minha família, com minha salvação, com meu novo caminho. E é perfeito. Não é perfeito de conto de fadas. É perfeito de real, de construído, de merecido. É perfeito porque é nosso. E porque começou com algo simples. Empatia. Um homem vendo uma menina. Uma escolha de parar. Uma decisão de ajudar. E tudo mudou para sempre.